irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, 4 de abril, estamos na quarta-feira da oitava da Páscoa e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Acabamos de escutar esse famoso relato da aparição do ressuscitado a esses 2 discípulos que se encaminhavam para Emaús. É a passagem dos discípulos de Emaús. Lucas aqui coloca essa aparição com vários pontos que têm um conteúdo profundo, conteúdos que podem nos fazer entender principalmente a manifestação do ressuscitado na nossa vida, na nossa caminhada. Na igreja primitiva, começar a ser cristão, viver uma fé em Cristo Jesus, era entrar num caminho. O primeiro nome que foi dado à igreja primitiva era o caminho, principalmente inspirado naquelas palavras de Jesus: "Quem quer ser meu discípulo deve tomar a sua cruz a cada dia e seguir-me." Ou seja, perseguir, seguir os mesmos passos do Senhor, entrar no seu caminho. Aqui nós percebemos esses 2 discípulos que estavam caminhando e Jesus chega perto, se acerca deles, começa a dar
mesmo os mesmos passos, a caminhar com aqueles discípulos. Discípulos esses que já tinham uma familiaridade com Jesus. Mas o evento da morte, da cruz, tinha sido tão traumatizante para aqueles homens que eles estavam como que cegos. O sofrimento, a dor e maior delas, porque a morte é o salário do pecado. Cegou aqueles dois discípulos que eles não conseguiam reconhecer a Jesus. Mas aqui está o grande ensinamento do Evangelho de Lucas para mim e para você neste dia pascal. O Senhor está caminhando ao nosso lado. Ele ressuscitou, Ele vive. Mas para isso é necessário que eu e você demos atenção às palavras do ressuscitado. Como os discípulos de Emaús, eu e você somos chamados também a comprovar. Não ardia o nosso coração quando Ele nos explicava as Escrituras? E do mesmo modo, queridos irmãos, as vendas, a cegueira daqueles discípulos se esvai, cessa diante do partir do pão. Viver uma fé pascal, caminhar com o ressuscitado, é necessário esses dois pré-requisitos, essas duas disposições de alma, minha e tua. Primeiro, atenção à voz do ressuscitado, porque ela tira a frieza da morte, do pecado do nosso coração. A voz do ressuscitado inflama o nosso interior, nos dá vida. E ao mesmo tempo, eu e você temos que renovar a nossa experiência com o Senhor que vive na Eucaristia, porque ali está a presença real de Jesus. Ali está o ressuscitado que não morrerá mais, aquele que vive para sempre. Nós estamos nesse mundo, nessa caminhada. Eu e você somos esses discípulos de Emaús. Caminhamos em meio a desafios, em meio a cruzes, em meio a sofrimentos. Mas que alegria, queridos irmãos, amadas irmãs, saber que o Senhor caminha ao nosso lado, que a morte não pode vencê-lo, e se Ele está conosco, quem poderá mesmo nos tirar a paz? Quem poderá nos vencer? Ele é a nossa vitória. Por isso, nesse dia, escutemos a voz do ressuscitado e nos unamos a Ele, porque é nele que está a nossa vitória. Que o Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.